Sejam bem-vindos à apresentação de conclusão do trabalho de arte e língua portuguesa, a moda e o padrão de beleza de 1900 até o momento. Padrões de beleza, quando surgiram? Eles surgiram no Egito Antigo. Normalmente, apenas os nobres utilizavam roupas, que eram mais ou menos fraldões, e eles também eram carecas. Já os pobres, eles não utilizavam nenhum tipo de roupa. 1900. Em 1900, nós temos o início da Era Eduardiana. Após o falecimento da Rainha Vitória, seu filho, Eduardo VII, é quem assume o trono. Com isso, Eduardo, ele é quem dita a moda a partir daí. Os homens, eles tinham comumente utilizar o chapéu coco, um bigode e 3 ternos por dia. Um de dia, um de tarde e um de noite. As mulheres, elas se mantinham magras e com um padrão de corpo ampulheta, o famoso violãozinho. E para elas se manterem nesse padrão, elas chegavam a fazer certas loucuras, como por exemplo consumir um parente muito próximo da lombriga, a tênia. Os homens daqui para frente, eles não mudam tanto. 1910. Devido à Primeira Guerra Mundial, em 1910 ocorreram mudanças drásticas. Entre elas, as mulheres começaram a trabalhar no lugar dos homens que estavam em guerra. Assim, abandonando totalmente os espartilhos. Porém, o padrão de beleza continuou sendo uma mulher magra com cabelo curto ou preso. Já os homens não mudaram praticamente nada. Só tiveram espaço para o uniforme militar. 1920. Em 1920, por conta da lei seca, acabaram por surgir os mafiosos contrabandeando essas bebidas. Com isso, os homens, eles normalmente não utilizavam barba e utilizavam um terno de saco, com risca de giz. Era extremamente comum isso. Já as mulheres, enquanto em 1910 elas queriam votar, em 20 elas votam. Votando, elas acabam por se libertar um pouco no corpo. Com isso, o corpo delas acaba por ficar um pouco mais cheinho. Já por conta do estilo de música jazz, elas acabam por adotar um estilo de roupa mais solto. 1930. Devido à queda da Bolsa de 29, todo o mundo foi afetado, porém principalmente os Estados Unidos. Todo o aspecto de bonito até então foi esquecido, e também a aparência começou a ser ditada com base no movimento à arte da cor. As mulheres aí começaram a ter o corpo magro, sem muitas retas e sem muitas curvas. Já os homens não mudaram muita coisa. Só tiveram os acolchoamentos de ombros, onde deixava os ombros largos com a cintura fina, que se tornando um padrão a ser seguido. E também, utilizar barba era quase que uma ofensa nessa época, dando também que todos os homens agora utilizavam o rosto liso, diferentemente da década anterior. 1940. Durante a década de 40 ocorreu a Segunda Grande Guerra Mundial. Por causa disso, tivemos que economizar nos materiais. As mulheres tiveram que utilizar roupas com temática militar. O que vale ressaltar é que elas tinham que ter cílios longos, sobrancelhas arqueadas, olhares penetrantes e amassando o rosto deveria ser mais saliente. Também foi nessa época que surgiu o biquíni, e que foi visto como ultraje pela sociedade da época. Os homens não tiveram nenhuma mudança grande, somente os cabelos penteados masculinos começaram a ser totalmente desvalorizados, dando espaço ao corte militar. 1950. Em 1950, nós temos um novo surgimento na subcultura e na cultura principal. Como, por exemplo, os homens aqui, comumente, eles não abandonaram o maître, o clássico deles, aquele famoso terno com ombreiras. Já os jovens aqui, eles têm mais como exemplo pessoas como Elvis Presley e James Dean, que eles acabam por ser chamados de greasy. Assim como no filme Grease, nos tempos da brilhantina, aqui esses homens greasy, os jovens, eles utilizavam cabelo com topete com gel, camisa branca, jaqueta de couro, aquele mais motoqueiro. As mulheres aqui, elas acabam tendo elas acabam querendo ser muito mais femininas. Sendo femininas, elas acabam por querer um corpo mais ampulheta, volta aquele antigo padrão. Com isso, muitas pessoas acabaram por se adequar nesse padrão, até mesmo a Barbie, só que ela foi muito criticada por ser uma boneca, e uma boneca é um padrão inalcançável. Nesse ano também teve a ultravalorização das loiras.
Nós temos pessoas muito famosas que surgiram nessa época, como a Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Marta Rocha. As mulheres aqui acabaram por ser ultravalorizadas por conta de sua aparência, seu rosto inocente, mas um pouco penetrante. 1960. Em 1960, nós temos a invasão dos jovens em tudo. Bom, as crianças do pós-guerra se tornaram adolescentes aqui. Com isso, esses adolescentes queriam colocar colorido em tudo. A gente pode ver muito isso nos desenhos da Hanna-Barbera, como Scooby-Doo, Tubarão, Grover, os Caça-Fantasma, Speed Bug. Bom, normalmente nessa época a gente teve uma coisa muito famosa que surgiu, os Beatles, com a famosa Beatlemania, que se espalhou no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente teve um movimento muito parecido, se chamava Jovem Guarda. A Jovem Guarda nós tínhamos o Tremendão, o Erasmo Carlos, Roberto Carlos e a Vanderleia. Bom, nessa época também surgiu a tal da mini saia, que se tornou muito famosa entre as jovens da época. Aqui se pode dizer que não existia um padrão. Você podia ser livre da forma que você quisesse. Você podia colocar colorido em tudo. O padrão era ser você mesmo com colorido. 1970. Em 1970, nós temos algumas coisas que surgiram. Como, por exemplo, a gente teve o famoso sapato plataforma e as calças bocas de sino, que surgiram basicamente nas discotecas. Bom, por conta disso, as calças bocas de sino normalmente representavam as minorias, como os homossexuais, as mulheres e os negros. A gente também teve bandas famosas que surgiram nessa época, como por exemplo o grupo ABBA, os Jackson's 5, AC/DC, Whitesnake, KC and the Sunshine. A gente também teve uma nova subcultura que surgiu nessa época, os punks. 1980. Em 1980, o padrão de beleza era usar ombreiras e blazers brancos. Você deve estar se perguntando por que blazers brancos do nada? É por causa da série Miami Vice, onde quase todos os personagens utilizavam blazers, incluindo os protagonistas. Também, nessa época, as mulheres ficaram vidradas por ginástica, utilizando essas roupas para fazer exercícios e ficar saudáveis. E também foi nessa época que surgiu a MTV, onde tinham bandas de rock que começaram a ditar o padrão de beleza novamente. 1990. Em 1990, aqui nós temos uns jovens um pouco mais descolados, se assim pode dizer. Porque eles normalmente utilizavam camisas flanelas, jeans. Aqui as pessoas começaram a serem um pouco mais desleixadas, se assim pode dizer, no estilo. A gente pode ver muito isso em diversas séries dessa época, como por exemplo Power Rangers, Mighty Morphin, Um Maluco no Pedaço. Essas séries basicamente marcaram, de certa forma, as crianças e certos adolescentes dos anos 90. Bom, era muito comum você ter uma camisa com estampa nessa época. Além do mais, alguns cabelos, como por exemplo, cabelos um pouco mais longos e curtos, ficaram muito na moda pelos jovens da época. Anos 2000. Em 2000 não tiveram praticamente quase nenhuma mudança da década de 90 para os anos 2000. A única coisa que realmente inovou foi alguns pequenos movimentos, tais como o movimento emo, onde os jovens utilizavam uma franja caída geralmente perto do olho, lápis preto ao redor do olho, e também eles eram baseados em um rock mais emocional, o emocore. Foi nessa época que os piercings se tornaram parcialmente obrigatórios para os jovens desse conjunto. 2010. Nos anos 2010, as mulheres que foram mais valorizadas foram as morenas e latinas, com cabelos ondulados. Nessa época, ficou muito comum a harmonização facial, onde os rostos das pessoas ficavam mais parecidos. E também foi nessa época que surgiu a subcultura, a nova subcultura do funk, que perdura até os dias de hoje. E no atual momento? Bom, no atual momento, a gente tem que se conscientizar que não existe um padrão de beleza. Você não pode se prender a alguma coisa assim. Você tem que ser livre e ser uma pessoa com liberdade e se sentir bem, desde que você tenha saúde e possa ter felicidade com isso. Você não precisa se preocupar com tais coisas, porque você tem que ditar sua própria moda desde que se sinta bem.
Agradecemos o esforço de cada um neste trabalho, principalmente aos professores de língua portuguesa, arte e a equipe Proatec. Foi muito gratificante compartilhar o conhecimento e bons momentos ao lado de todos.